Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lisandro Abulatif e no vídeo de hoje nós vamos trazer um conteúdo um pouquinho diferente do que normalmente nós trazemos, no sentido de que nós vamos avançar um pouco mais do que o que nós comumente realizamos. Nós vamos pegar algumas ideias que nós já trabalhamos nos outros vídeos e vamos avançar na criação de dashboards e visualizações de dados, mas agora utilizando algumas funcionalidades também de Python um pouco mais avançadas com o uso do ChatGPT para nos auxiliar. O que nós vamos fazer de forma geral? Nós vamos pegar dados do censo do IBGE de 2022 aqui do Brasil, e para isso nós vamos acessar esses dados não baixando os arquivos, arquivo por arquivo. Nós vamos conectar esses dados na base de dados do IBGE via API, que é uma interface de programação de aplicações. Alguns de vocês conhecem isso, quem não conhece vai ver que é bem interessante. Vocês já pediram isso aqui no canal também para trabalhar com alguma coisa de API, nós vamos fazer isso nesse vídeo. E nós vamos fazer isso tudo com o auxílio do ChatGPT e vamos visualizar esses dados, então, analisar os dados utilizando o Google Colab para criar os notebooks de Python, de código, e vamos visualizar utilizando a biblioteca Plotly e o instrumento ali de criação dos dashboards, que é o Dash do próprio Plotly. Ok, pessoal? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, ele está bem interessante, nos acompanhem até o final. Qualquer coisa, tu vai assistindo ele e executando aquilo que nós vamos demonstrando, vai dando pause, executando, testando, vai vendo. Fica bem interessante como uma espécie de aula mesmo, de instrutivo para quem está começando. Vale a pena fazer isso. O que eu vou te pedir para que tu faças antes de nós começarmos é que, se tu não for inscrito ou inscrita no canal, tu faça isso agora. Faça a tua inscrição, clica aí no inscrever, subscribe, clica ali, ativa o sininho, e caso tu esteja achando esse vídeo interessante, o tema dele, já dá um like aí, já clica ali no certinho, ali no joinha, dá um like, porque isso ajuda, né, isso nos ajuda para que o YouTube nos conheça um pouco melhor, conheça a importância desse vídeo e veja que as pessoas estão valorizando esse vídeo, gostando dele, e assim o YouTube vai recomendar ele através do algoritmo para outras pessoas também. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos para a parte prática do nosso assunto. Vou começar falando então que nós vamos trabalhar com o ChatGPT. Eu estou com o meu ChatGPT aberto aqui, ó, já com o chat pronto. Eu vou utilizar o ChatGPT, o modelo aqui é o 4O. É isso que eu vou utilizar. Eu estou utilizando a versão paga, eu tenho uma conta paga do ChatGPT, daí tem os outros modelos aqui também. Eu vou utilizar esse, tá? Se tu estiveres utilizando uma versão gratuita, não tem problema, tu vai conseguir executar também, talvez com alguma diferençazinha, mas grosso modo vai conseguir fazer. Mas grosso modo vai conseguir fazer também, não tem problema algum. O que eu te recomendaria, caso tu esteja realmente dedicada, interessada em investir nos estudos de análise de dados, de aprendizado realmente de Data Analytics, Data Science, seja para fins acadêmicos, pessoais, científicos, profissionais, o que for, eu te recomendaria, se tu tiveres condição agora ou no futuro, de criar uma conta paga, fazer uma conta paga, assinar a assinatura, ainda que seja por um mês ou dois para teste. Eu acho que vale muito a pena. De repente diz assim, dizendo, agora eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro para... vai ficar apertado eu só pagar para não utilizar. Ok, te programa para daqui a um tempinho, de repente acompanha esse vídeo, executa ele, e quando tu perceber que tu vai ter talvez... daqui um mês, dois, enfim, quando for um tempo que tu diz assim, não, eu vou ter um tempo livre que vale a pena eu investir, eu vou pagar e eu vou poder dedicar tempo para estudar, então aí tu paga e usa realmente o ChatGPT. Se tu tá um pouquinho mais folgado e tem essa condição de já assinar e começar a fazer uso para testes, enfim, eu te recomendaria. Acho que é uma experiência válida, não tô ganhando nada para fazer propaganda do ChatGPT, bem pelo contrário, eu pago o meu, né? Mas é uma ideia que eu dou para quem se interessa realmente por avançar nessa área de Data Analytics e Data Science com o uso dessas ferramentas de IA generativa que ajudam muito. Ok, pessoal? Então, ChatGPT, primeira questão, eu vou deixar aqui o meu utilizando o 4.0, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos partir para o site do IBGE, Censo 2022. Vamos botar aqui, desculpe. Ó, ele já abriu aqui, ó, botei Censo 2022 IBGE.
Esse aqui é o site. Vou abrir para que vocês vejam o site propriamente dito. Ó. Então, nós temos aqui o site, Censo Demográfico. Ó, Censo 2022. Tem mapas, tem uma série de informações, os censos antigos, mas eu tenho aqui, ó, downloads. Aqui de todos os censos. Ó, Censo 2022, estão os dados aqui. Eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, população, domicílios, primeiro resultado. Vou clicar aqui, ele vai abrir, vou expandir um pouquinho mais, resultados. E aí eu vou baixar aqui os arquivos, vou salvar no computador, vou ver o que tem e aquele processo que vocês já conhecem de baixar dados da internet, da onde for. Vocês podem fazer isso por aqui, ok? Quem não tem familiaridade, está começando a trabalhar com os dados do censo do IBGE, quer começar, esse aqui é um bom começo, é um excelente começo. Ou eu diria até o melhor começo. Por quê? Porque aqui vocês vão ver tudo o que existe. Vocês vão poder explorar em detalhes de forma bem visual. Então aqui, ó, vou voltar. Ó. Então, novamente, estou aqui no censo 2022. Notem, ó, como aqui está selecionado 2022, embora ele traga esses outros aqui, ó, mas ele me traz a opção Downloads. Ó, vou expandir aqui, Censo 2022, Censo Demográfico 2022. E tem todos os conjuntos de dados que já estão disponíveis hoje, dia 12 de janeiro de 2025. Possivelmente, se tu acessar esse vídeo no futuro e acessar esse site aqui no futuro, talvez já o IBGE já tenha liberado mais conjuntos de dados para vocês analisarem. O fato é que hoje nós temos isso. E aí tu pode ir explorando, olha, tem agregados, né, por setor censitário, né, que é os setores dentro dos municípios. Deixa eu ver se eu clico aqui, o que ele vai expandir. Ó. Agregados por bairro, por município. Eu posso ir vendo que informações ele vai trazer aqui. Ó. Características dos domicílios por bairro, detalhamentos por bairro, parentesco, óbito, pessoas indígenas, demografia, cor, raça, característica dos municípios, questão de alfabetização. Então, dados que podem ser importantes para diversos propósitos. Temos aqui nos setores censitários. Eu tenho também outros, ó. Nós temos aqui, deixa eu pegar um aqui, ó. População e domicílios, primeiros resultados. Então, eu tenho aqui, ó, arquivos anexos que podem ser úteis. A composição das regiões geográficas, limites dos municípios, uma série de dados aqui, tabelas complementares. Aqui é um TXT, na verdade, que a gente pode acessar para ver o que ele vai nos trazer de informação. Histórico dos resultados, primeira apuração, resultados, segunda apuração. Vou expandir aqui, ó, e ele tem, então, população 2010 compatibilizada com 2022, no formato ODS e XLSX, que é o Excel, e esse aqui é o LibreOffice, OpenOffice. Então aqui ele vai trazer uma tabela para vocês com pelo menos 3 colunas, tá? Além do nome dos municípios e o estado de cada um dos municípios. Ele vai trazer a população de 2010 compatibilizada com cada um dos municípios existentes em 2022. Por que isso? Porque entre 2010 e 2022 tem municípios que deixaram de ser únicos. Às vezes eles foram subdivididos em mais de um município, né? Um distrito do município, um bairro se emancipou. Então já é feita essa compatibilização para que vocês não tenham que fazer isso depois. Então já está pronto aqui, fica bem interessante de usar esse tipo de dados, vocês podem ir explorando. Então, para quem está tendo um primeiro contato, eu recomendaria explorar os dados por aqui, conhecer, por exemplo, ó, vou clicar aqui nesse população 2010 compatibilizada, para ver o que tem aqui dentro, antes de começar a trabalhar com esses dados. Ó. Ele já abriu aqui para mim na conta da Microsoft mesmo. Ó. Então tá aqui, ó. Essa é a planilha que ele vai salvar, que ele tem pronta num arquivo de Excel. Nós vamos acessar isso via API depois, mas aqui é o que nós podemos olhar agora. Então tu poderia baixar, por exemplo, esse arquivo para o teu computador e trabalhar com ele, sem problema nenhum. Tá, temos os dados aqui, ó. População 2010 sinopse, ó. Depois com alteração aqui 2010, o município mesmo. Deixa eu ver se tem algum que nós vamos encontrar a diferença, que fica fácil de nós visualizarmos que de fato ele tá diferente um do outro. Vou fazer uma formulazinha aqui só para vocês verem, tá? Esse aqui eu sei que não é o foco do... Ó, editar uma cópia. Esse não é o foco do trabalho mesmo. Ele vai querer entrar aqui, ter que criar conta, enfim, eu vou ver se eu acho. Não é o foco do nosso trabalho, mas é pelo menos mostrar para vocês que existe essa possibilidade, tá? Então,
eu queria demonstrar na prática, se eu não achar, eu vou apenas explicar. Olha, nesse caso aqui, ó, nós encontramos, ó, Ferreiros, em Pernambuco. Ó, o normal dele era, em 2010, antes de qualquer alteração do território do município, ó, o normal seria, em 2010, ser considerado 11.430 pessoas. Com a alteração que foi feita no território do município para 2010, se nós formos comparar com 2022, a base territorial, a população que deve ser considerada é 11.418. Nesse caso é uma variação muito pequena, né? Mas pode ser que para outros municípios a variação seja maior. Então, só para que vocês saibam qual a diferença aqui de uma coluna para outra, tá? Essa é a diferença. No nosso caso, quando nós formos trabalhar, nós vamos tentar trabalhar com essas duas aqui, se nós formos utilizar essa base, certo? Aqui, para fins de informação, como é que vocês podem conhecer esses dados do IBGE, explorar os dados, eu acho que é bem interessante para quem está começando a ter contato com esta ferramenta. Ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa visualização. Tá. Então aqui nós temos esses dados. Mas lembrando que aqui é o conhecimento geral. O que nós queremos fazer é acessar esses dados via API. Tá? O que eu vou fazer com a API? A API, como eu já falei antes, ó, acho que eu fiz uma busca aqui, deixa eu ver se está aqui. Ó, o que é API? Tá? Vou colocar aqui. Ó, API, o que botei no buscador aqui, ó, interface de programação de aplicações. Só para vocês verem aqui que tem conteúdo, vocês podem pesquisar. Ó. As APIs são usadas para integrar novas aplicações com sistemas de software existentes, ou seja, ao invés do software ou de um desenvolvedor, de uma ferramenta liberar o acesso ao banco de dados para ti, que eles normalmente não vão fazer publicamente, eles liberam uma espécie de interface, um caminho que tu vai botar um comando ali via URL, né, no navegador, por exemplo, ou num outro comando, e tu já vai certinho na porta que ele vai liberar para que tu acesse, já com as informações, tu já vai chegar lá pedindo as informações específicas que ele está pronto para te fornecer. Então isso é feito ou de forma pública, aberta, ou com usuário e senha, enfim, tu pode criar uma conta para algum serviço, mas ajuda muito nesse processo. E o IBGE tem isso pronto, tá? Justamente pela popularidade dessa ferramenta, tá? Então nós vamos utilizá-la agora. Vamos utilizá-la porque vocês já têm pedido isso, nós vamos demonstrar. Então o que eu vou escrever aqui é botar numa outra guia. IBGE API. Vou dar o Enter aqui, ó. E ele já abriu aqui, ó, IBGE API de serviços de dados. Vou clicar aqui. Ó, e aí ele tem vários serviços de dados que nós podemos acessar, de bases diferentes. No nosso caso, nós vamos trabalhar com esse aqui, ó, agregados. Vamos clicar aqui. Ó, e ele trouxe aqui, ó, API de dados agregados do IBGE. Então aqui está a API e toda a documentação para nós podermos trabalhar com essa API. A API, para fazer o acesso aos dados, nós vamos utilizar um comando, né, um endereço semelhante a esse aqui, onde ele tem, ó, HTTPS, o endereço, o servidor, ó, serviço de dados do ibge.gov.br, a API, a versão, né, e os agregados. Tá? Então esse aqui é o básico para nós chegarmos aqui no que nós queremos, que é essa ideia do GET, que é pegar dados, né? GET de pegar dados. E aí nós vamos adicionar configurações aqui, ó, que ele traz aqui os parâmetros da consulta para solicitar aquilo que nós queremos. Então, por exemplo, ó, eu posso informar um período específico que eu quero. Ó, eu quero os dados de... Ó, ele está falando aqui, obtém pesquisas cujos dados... resultados para o mês de janeiro de 2025. Então, olha aqui, ó, ele pegou esse endereço aqui e complementou ali com período igual P5, e aí ele botou aqui dentro, ó, entre colchetes, 2020-01. Fechou. É o que ele precisa para saber e retornar os dados que ele está buscando, que ele vai solicitar. Os dados vão ser retornados em formato JSON, tá? Depois nós vamos explicar isso também. Ele não vem numa tabelinha especificamente, mas como nós vamos trabalhar aqui dentro, fica bem tranquilo, não tem maiores dificuldades. Então poderia colocar aqui, ó, então ele dá todos os parâmetros que nós podemos utilizar: assunto, classificação, periodicidade, enfim, ó. E aqui
as respostas, ó, como é que ele vai se comportar. Localidades por agregado, se eu quiser pegar uma localidade específica, ó, uma região metropolitana, um município, tudo isso nós podemos ir informando aqui dentro, ó, que ele vai montando para nós a consulta. Então, todas essas informações nós temos disponíveis aqui, ó. Então, poderia colocar, olha aqui, ó, ele dá o exemplo, ó, agregados, vem até aqui é o padrão, né? Aí depois ele tem aqui essa parte que ele colocou entre chaves, é onde nós colocaríamos, por exemplo, o número específico aqui, depois vocês vão ver de onde é que isso nós podemos obter esses valores que tem aqui ali, depois localidades e o nível aqui que seria, ó, nota que o que está entre chaves eu tenho que escrever específico, ó, nesse caso que ele botou N6, então só ao agregado 1705. Então tudo isso nós podemos pesquisar, tá, para saber onde está, tudo mais, tá, só baixando aqui, ó, metadados, identificador, ele vai explicando aqui como é que isso é obtido, períodos por agregado, então tem muita informação aqui, ó, variáveis, como é que tu pode ir explorando isso, e tem os menus aqui do lado, por exemplo, localidades, quando tu quer uma localidade específica, né, os metadados, períodos, variáveis, base de identificadores, no caso tu precise olhar aqui também, ó, como é que tu procura pelos identificadores, ó, base de identificadores está aqui, ó, clica no seleciona, isso aqui podia estar colorido, né? Porque a gente olha assim e às vezes não identifica que é um botão, é o que é uma caixinha de seleção. Mas aqui, ó, posso pegar uma classificação, vamos ver aqui um assunto. Ó, ele trouxe os assuntos aqui com o identificador, ó, de todos os assuntos que ele tem disponível. Olha que é muita coisa, muita coisa. E aí tu pode ir pesquisando coisa, item por item que tu quer por aqui, é uma possibilidade, mas ele tem uma outra ferramenta que para o nosso caso aqui eu acredito que é muito interessante, principalmente para quem está começando, porque nos ajuda a ir direto ao ponto, que é o Query Builder. Ó, ele já está aqui, ó, mas se vocês clicarem aqui, ó, então qual é a função do Query Builder no nosso processo aqui? Nós vamos utilizá-lo para nos auxiliar na criação, na configuração do código que nós precisamos, do endereço que nós precisamos para fazer a consulta via API. Para isso, ó, nós vamos clicar aqui em Selecione e a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é identificar aqui qual o conjunto de dados, enfim, o agregado que nós queremos trabalhar. Tá? Notem que tem uma série de possibilidades para vocês trabalharem, para nós trabalharmos, enfim, vocês trabalharem nos projetos de vocês. Temos aqui, ó, desde a questão de construção civil, projeção da população, PIB, ou seja, informações econômicas, tem a PNAD contínua, PNAD contínua, está aqui, a PNAD, Pesquisa Nacional de Saúde, pesquisa de emprego, enfim, pesquisa da indústria, uma série de informações, uma série de possibilidades. Notem que é muito rico esse processo aqui. No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui com o censo demográfico, certo? Vou clicar aqui e ele vai fazendo agora, abrindo item por item. Aí ele pergunta, ok, censo demográfico, tu queres informações de qual censo? Vou dizer que o censo de 2022. Poderia marcar mais de um aqui. Notem que quando são os quadrinhos aqui, para marcar o checkbox, eu posso marcar mais de um. Vou marcar apenas um, 2022. Clico em filtrar. E ele abre o agregado aqui abaixo para mim. Já trouxe aqui, ó. E aí agora eu vou dizer qual agregado de dados eu quero do censo de 2022. Vou dizer para ele que eu quero população. Tá? Vou colocar aqui população por grupos de idade. Deixa eu ver como é que ele vai exibir para mim aqui, ó. Aqui embaixo vou colocar população. Eu quero do período de 2022. Total. Ó, nesse caso aqui, ó, com essa configuração, o nível geográfico que ele me permite trabalhar é nacional, né, o Brasil como um todo, N2 que são as regiões do país e N3 que são unidades da federação, os estados do Brasil. Já é um bom ponto de partida para uma análise inicial. Vou colocar aqui N3, eu quero a população por estado, vou clicar aqui no selecionar todos, ele exibiu os estados para mim,
Então, eu quero todos. E agora eu vou clicar aqui no gerar URL. Ó, e ele gerou a URL que eu preciso utilizar para fazer a consulta via API utilizando o Python, lá no Colab. Então eu vou pegar esse código aqui, vou copiá-lo. Vamos vir aqui no ChatGPT e agora eu vou escrever para ele o comando que eu quero utilizar. Eu vou dizer crie código Python. Eu vou escrever ainda para ser utilizado ou executado no notebook do Google Colab. Por que é importante escrever isso aqui? Porque muitas vezes pode ter alguma diferença pequena de configuração se tu estás executando um notebook localmente, por exemplo, com um Jupyter Notebook, algum outro recurso localmente no teu computador. Ele se comporta de uma forma, com instalação de bibliotecas, enfim, outras coisas que têm que ser feitas de configuração. E quando tu roda isso online, quando tu executa o código online, como por exemplo no Google Colab, pode ter alguma configuração extra que vocês já informando ao ChatGPT que vai ser no Google Colab, ele já considera isso também na hora de criar o código. Né? Então, cria um código Python para ser executado no Google Colab, o qual deve realizar consulta via API do IBGE na URL dois pontos, aí eu ponho a URL que nós copiamos, Shift Enter aqui para ir para a nova linha. E o que eu vou dizer para ele agora? Notem que quando nós pegamos os dados a API nos envia os dados, ela vai enviar em formato JSON, tá? Então, que é um outro formato, ele não vem num formato de tabelinha. Eu preciso pedir que o código também venha já fazendo essa conversão. Então eu vou escrever aqui, ó, transforme o output em um data frame, que é uma espécie de tabela para ser trabalhado dentro do notebook. Nós vamos utilizar o Pandas para fazer isso. Data frame, então, via de regra, é uma tabela. Tá? Data frame Pandas, tá? Nesse caso aqui, data frame Pandas é uma tabela, chamado, vou botar aqui, pop underline UF, tá? População dos estados. Vou dar um OK. Ele vai criar o código aqui. Ele exibiu, vocês vão notar que ele exibiu aqui no formato tipo Canvas, né, do ChatGPT, porque quem tem a versão paga, isso é bem possível que aconteça. Se não tem, o que importa, se ele continuou com a janelinha aqui do código, não tem problema, tá? Notem que ele está escrevendo tudo aqui, ele só botou num outro formato. O que nos importa é pegarmos esse código aqui e levarmos lá para o Google Colab. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa parte aqui, ó, das bibliotecas. Vou copiá-la e vou colá-la numa célula separada aqui. Vou executar, onde ele vai instalar as duas bibliotecas que nós precisamos para começar o trabalho. Tá. Cliquei aqui no executar. Já vou adicionar uma célula adicional de código. Enquanto ele termina aqui, eu volto no código e agora vou copiar o restante do código. Copiar. O que ele está fazendo aqui? Ó? Informando a URL que ele tem que fazer a consulta, que é a que nós criamos lá aqui na API do IBGE. Aí dando os comandos para a realização da consulta via API. O que ele tem que fazer com isso? Tá? A organização dos dados aqui, extraindo os dados relevantes, ele fala aqui, né? Ele vai pegar o nome da localidade, o ano, né, que nós estamos pedindo, que é o ano de 2022, e a UF e a população. E vai criar o Pandas Data Frame aqui chamado Pop UF. E por fim ele vai exibir um resultado, e se não der certo ele vai dizer que tem um erro. Ok, copiamos o código, vou voltar aqui, ó, deu certo, deu o Vzinho ali,
já executou, instalou as bibliotecas. Vou colar e já vamos executar para vermos se vai funcionar. Ó, deu OK aqui. Está aqui o resultado. Ó. Nome da UF e população. Tá? Nós podemos adicionar configurações, enfim, mas para um início de trabalho o que nós precisaríamos era isso, é ter este resultado aqui que já funcionou. Então nós já temos um primeiro data frame com o qual nós podemos começar o nosso trabalho, certo? Agora nós já podemos utilizar esses dados aqui, essas informações, para criar talvez um primeiro gráfico. Nós poderíamos ordenar isso aqui talvez por em ordem decrescente e criar um gráfico de barras para visualizarmos esses dados aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Notem que nós temos esse data frame tem duas colunas, ó, UF e populacal. Vou copiar aqui, tal como está escrito. Vou voltar no ChatGPT, vou fechar aqui essa visualização, vou deixar o padrão aqui. E agora eu vou escrever aqui, ó, crie código para ordenar em ordem decrescente o data frame que nós criamos lá, tá? Que foi o pop underline UF. De acordo com a coluna. Aí eu vou dizer qual coluna que ele vai utilizar para ordenar, que é a ordem decrescente em termos de quantidade populacional. Vou colar as duas aqui, a coluna populacal. Ó. Então vou deixar aqui coluna populacal, deixar entre aspas duplas, e vou dizer para ele salvar o resultado no mesmo data frame. Ele não vai criar um novo data frame, tá? O output deve ser armazenado no mesmo data frame. Isso aqui é só para evitar, eu sei que é um pouco redundante, mas é só para evitar que ele crie um novo data frame. Às vezes pode acontecer, tá? Então vou informar isso aqui para ele, tá? Vamos dar um OK, então entra aqui. O problema é que às vezes nesse formato aqui, ó, ele vai... Vamos ver se ele vai botar código adicional ou ele já botou aqui em cima isso. Onde é que ele colocou aqui o... tá aqui, ó. Coordenação do data frame. Claro que aqui eu estou mostrando para vocês onde é que ele colocou, tá? Eu vou fechar. Primeiro eu vou copiar aqui. E agora eu vou fechar para ver como é que está sendo exibido aqui. Ele exibiu todo o mesmo código de novo. Tudo bem, paciência. Vamos ver aqui. Tem a lousa aqui, né? Tá, então vou deixar aqui, mas vou mostrar para vocês, ó, caso ele repita o código, ó, o que ele colocou de novo agora. Foi essa parte aqui. Então o que é importante é vocês cuidarem também os comentários que ele escreve aqui, ó. Sempre começando com esse sustenido aqui, com a gradezinha. Ordenando o data frame em ordem decrescente. O que nos importa é essa parte aqui, ok? Isso aqui é o que nos importa nesse caso. É o que nós copiamos. Vou voltar aqui e vou colocar isso numa nova célula. Vou clicar na célula já executada, vou botar mais uma célula de código e vou copiar aqui. Vamos executar. Qual é o problema aqui? Pop UF. Notem o que ele está colocando aqui, ó. Isso é importante, às vezes a gente olha essa coisa vermelha aqui e diz, meu Deus, o que está acontecendo, né? Nesse caso aqui o problema, tá, é que eu copiei direto ali. Ele está dizendo aqui, ó, unexpected ident, que é isso aqui, ó.
esse espaço aqui que não deve ter. Eu vou tirar porque o Python, por isso que eu digo que é bom conhecer um pouquinho de Python. Se nós só pegássemos esse código e escrevêssemos lá no e colássemos lá no ChatGPT, ele ia corrigir para nós. Nesse caso eu já vou informar vocês aqui, esse é o ajuste que tem que ser feito, tem que tirar esses espaços aqui, de deixar ele mais para frente, porque ele considera isso aqui estrutura do código também. Vou tirar, vou executar novamente. Pronto, executou. Vou botar mais uma célula aqui abaixo e vou só pedir para ele exibir agora o pop UF. Vamos ver como vai ficar. Parece que ele não... Ah, não é populacal. Não, tá certo. Acende. Por que ele não colocou ali? Só se ele não está reconhecendo... Ah, ele não está reconhecendo possivelmente, ó. Ele colocou, mas ele está pegando o número primeiro, ele não está tratando essa coluna aqui como numérica. Então eu vou ter que arrumar isso aqui também. Notem que são detalhezinhos que a gente precisa ir reconhecendo como é que ele está tratando. Ok, sem problemas. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele aqui. Vou voltar aqui e vou dizer para ele aqui, ó. Converta a coluna populacal para tipo de dado no numérico inteiro. Vou botar aqui já integer, tá? Integer. E vou dizer para ele, crie um código específico para isso, sem adicionar ao código já existente, para evitar confusão. Não quero ficar misturando o código ali. Ó, criou o código específico aqui, ó. É só isso que eu preciso. Então vamos pegar essa parte aqui, copiar, e eu vou colocar ela aqui, ó, ainda antes dessa parte. Então aqui, vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma célula de código e vou passar ela para cima. Não necessariamente precisa ser assim, tá? Só para deixar na ordem que eu quero que as coisas, na verdade ele vai sendo executado na ordem que nós vamos fazendo. Mas para a ordem de execução depois é importante que já fique assim. Vou colocar aqui, ó, vou executar e vou executar novamente agora esse código. E novamente agora esta parte. Pronto, ó. Agora sim, ó, ele botou em ordem decrescente, mas agora reconhecendo essa coluna como tipo de dado numérico. Então eu já tenho aqui, ó, essa visualização de dados com a qual eu posso seguir o trabalho. Essa visualização não, esse data frame de dados com o qual eu já posso seguir o trabalho de organização de dados. Então já está um pouco melhor. Agora o que eu vou pedir para ele é o seguinte, eu quero criar um gráfico de barras com esse data frame aqui. Eu posso clicar aqui, ó, Suggest Charts, ele já vai criar, sem problema nenhum. Como nós queremos utilizar uma biblioteca específica, que é o Plotly, eu vou vir aqui, vou dizer para ele o seguinte, utilizando o Plotly, crie um gráfico de barras com o data frame pop underline UF, no qual o eixo X, tá, que é a horizontal, usa a coluna não é a coluna população, vai ser a coluna UF. Usa a coluna UF e o
eixo Y utiliza a coluna populacal. Então, que é tal como está escrito lá. Só com isso aqui já vai funcionar. Mas eu vou dizer para ele o seguinte, ó, vou colocar algumas coisas adicionais. Vou dizer para ele o título do gráfico deve ser população UF censo 2022. Tá. A cor das barras, já que é um gráfico de barras, deve ser... Aí vocês podem escolher a cor. Tá? Como é que nós podemos fazer isso? Eu vou pegar na paleta de cor, eu quero uma cor específica, eu vou vir aqui na busca, eu vou botar aqui color palette, vou vir nessa aqui mesmo. Tem várias, vocês podem procurar várias, eu vou usar essa aqui, colors.co. Ok. Tem os cookies aqui, eu vou rejeitar tudo, não quero saber de cookie. Vou fechar. E eu posso vir aqui e escolher uma paleta de cores. Vou vir aqui, vou explorar. Não precisei criar conta nem nada. E eu posso olhar várias cores aqui que eu posso me inspirar, por exemplo, e escolher elas, tá? Posso olhar e dizer assim, olha, eu gostei desse azul aqui, ó. Tá em hexadecimal. Só clicar em cima dele, ele já pegou ali o valor. Então, eu vou vir aqui e vou colocar grade, tá? E o valor ali, tá? Com hexadecimal. Vamos experimentar, vamos mandar ele executar. Criar o código. Então, o que ele diz aqui? Ó? Esse aqui é o código, mas ele diz que antes eu devo me certificar, ó, que eu tenho o Plotly instalado. Então, nós vamos começar por aqui. Vamos pegar o Plotly, vamos copiar, vamos vir aqui na célula adicional, vou colocar aqui, executei. Enquanto ele faz a instalação, eu vou voltar aqui e vou copiar o código. Seleciona tudo. Ó, criou o código, vai importar o plotly.express, vai criar uma figura aqui, ó, com um gráfico de barras, usando pop UF, usando UF, população, usando o data frame. O que eu quero, o que ele quer no eixo X, o que ele quer no eixo Y, título, tá? As labels aqui que ele vai utilizar, perfeito. Tá? Então tem toda a informação aqui, ó. Já botou aqui também a cor das barras. Vou voltar aqui agora, ó, tá instalado. Colar e vamos executar e ver se vai funcionar. A expectativa é que tudo funcione corretamente. Vamos ver como fica. Ó. E ele fez. Criou o gráfico de barras com os estados aqui, as unidades da federação, ó. Botou aqui inclusive o nomezinho, unidade federativa, população, botou direitinho. Já criou aqui, ó, o gráfico de barras, um primeiro gráfico de barras com o qual nós podemos trabalhar para a criação do nosso dashboard. Ok? O que nós vamos fazer aqui, e eu recomendo para vocês, é colocar o seguinte, ó, neste nós vamos alterar o nome da figura aqui, ó. Eu vou colocar aqui onde está fig, essa variável que ele está criando, que é o gráfico, vou botar fig underline UF. Tá? E aí eu tenho que alterar os outros também. Tá? Porque como nós vamos criar mais gráfico, ele vai ficar sempre criando fig, a gente tem que diferenciar, nós temos que diferenciar um do outro. Então vou botar fig underline UF. E aqui também, então, todos os fig, muda para fig underline UF. E manda executar novamente só para ver se deu certo. Ok, tá aqui. Então, já temos mais essa etapa realizada, já podemos avançar com o nosso trabalho agora aqui de criação de um dashboard com o uso da API do IBGE para extrair dados do censo
de 2022. Vamos fazer uma nova consulta agora com outras informações. Aqui nós temos a população por estado. Vamos voltar aqui. Então agora, ainda no censo demográfico, ó, está aqui na API 2022. O agregado agora, eu quero uma outra coisa, eu não quero população, eu quero os domicílios, tá? Domicílios recenseados por espécie. Poderia ser qualquer outra informação dessa questão aqui. Ó, tem muita informação. Vou pegar domicílios recenseados por espécie. Domicílios recenseados de 2022. Aí eu posso informar se eu quero o total ou por tipo de domicílio. Eu vou botar o total, eu quero a quantidade de domicílios por estado. Ó. E agora aqui uma coisa interessante é que além dos 3 níveis que nós tínhamos antes, ó, ele traz um nível adicional que é município. Então nós poderíamos já obter aqui a quantidade de domicílios por município. Nós não vamos fazer isso agora porque nós começamos a trabalhar com o nível estadual, nós vamos seguir por enquanto. Então eu vou colocar aqui nível 3 e vou marcar selecionar todos novamente e gerar URL. Gerou novamente, então está aqui a nossa URL. O que eu vou fazer agora, ó, nós vamos vir aqui, eu vou reaproveitar esse código inicial. Ó. Pegar esse código inicial, vou colá-lo aqui e vou alterar essa parte, vou alterar o URL. Aqui eu vou colocar o URL que ele criou agora para nós. Pegá-la e vou colá-la aqui. E ao invés de pop UF, nós vamos chamar de res UF, reside underline UF. Vamos dar um OK, vamos mandar executar aqui. De novo, ele exibiu essa janelinha, não tem problema. Notem que ele manda importar o Panda, o request, e o Panda que nós já importamos uma vez não precisa de novo. O que nós precisamos é essa parte do código. Então é isso aqui que nós vamos copiar. Se para você está aparecendo a janelinha aqui, ó, não tem problema, pode ficar. Vamos voltar aqui, adicionar uma célula a mais. E vamos mandar executar. Vamos ver o resultado. Tá aqui, ó, residências, UF e quantidade de residências, tá? Então nós já temos dois data frames, agora um com população e outro com residências. O que nós vamos fazer agora aqui? Vamos garantir que esse residências ele está como dado numérico. Lembra que nós fizemos uma conversão anteriormente aqui? Ó, convertendo a coluna populacal para tipo de dado inteiro. Nós vamos fazer o mesmo procedimento agora. Nós vamos, inclusive, reaproveitar esse código. Vamos copiar aqui. Mas como é que eu vou reaproveitar, Lisandro? A gente vai atualizar o que tem que atualizar. Vamos colar aqui, ó. E agora nós não vamos alterar a coluna populacal, é a coluna residências. Então, vou copiar aqui. Vou alterar aqui nos comentários. E vou alterar aqui no nome da variável. O que mais que eu tenho que fazer? Alterar o nome do data frame. O nome do data frame é reside underline UF. Então vou copiar aqui e vou alterar aqui também. Aqui e aqui. Então eu estou dizendo para ele, o que nós estamos dizendo? Transforma para inteiro, ó, as type do tipo, né, como tipo inteiro. Tu vai pegar a coluna, ou melhor, data frame reside underline UF, a coluna residências, e agora vai então aplicar a funcionalidade aqui como tipo inteiro e vai gravar no mesmo data frame na mesma coluna. Vamos executar. Certo, funcionou. Vou adicionar mais uma célula de código e também vou aproveitar agora, ó, nós podemos testar já aqui, ó, vamos ver uma coisa, pegar o reside UF,
só o resíduo F, copiar, colar aqui e executar. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Em princípio eu tenho que só mandar ordenar agora em ordem decrescente. Lembra que nós fizemos isso com este comando aqui, né? Então, ordenando o data frame em ordem decrescente. Vamos vir aqui, copiei ele. E agora eu vou colar aqui também. Vou colar aqui. De novo, temos que atualizar aqui. Então, não é pop o F, é reside o F, underline o F. Aqui também, reside, underline o F. E a coluna aqui não é população, a coluna aqui é residências. Vou copiar aqui e vamos colar aqui. E vamos mandar executar. Parece que deu certo. Vou colocar mais uma célula e agora vamos mandar ele executar. Exibir aqui o data frame. Deu certo. Fez o ordenamento. Então já temos mais uma possibilidade de visualização. E nós vamos aproveitar agora também e vamos criar também um gráfico de barras com esta visualização aqui. Tá? Com a visualização desses dados. Nós podemos aproveitar este mesmo gráfico, esse mesmo código. Tá? Podemos ir lá no ChatGPT, pedir para ele criar o código do gráfico para nós, sem problemas. Tá? Podemos vir aqui e dizer para ele, ó, onde é que está aqui, ó. Utilizando o mesmo código, ó. Vamos pegar o mesmo prompt. Vou copiar esse prompt, vou colar aqui, ó. Utilizando o Plotly, cria um gráfico de barras com o data frame. Agora o data frame é reside underline o F, no qual o eixo X usa a coluna. Vamos ver o nome das colunas aqui. O F, mas no eixo Y nós temos a coluna residências. Vamos colocar aqui, ó. E o eixo Y utiliza a coluna residências. Então o título do gráfico deve ser residências. Poderia ser domicílios, né? Mas tudo bem. Daí eu vou botar outra cor de barra ali. Vamos pegar uma outra cor. Pegar esse vermelho aqui. Ó, só dar um clique aqui em cima. E vou atualizar agora a cor aqui também. Tá, vamos dar um OK. Vamos mandar executar aqui, né? Plotly Express, tudo e tal, ó. Já temos o Plotly Express instalado, não precisa instalar de novo. Tá dizendo, ó, se tu não fez ainda, põe que já fizemos isso, né? Então não precisa. Nós precisamos estar aqui, ó. Vamos copiar esse código, criando o código de barras até o exibir. Vamos voltar aqui. Vamos adicionar aqui. Não precisa ficar aparecendo. Eu vou deixar isso aparecendo, fica melhor. Vou clicar em código. Vamos colar o código aqui. Lembra que nós alteramos aqui esse fig aqui, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é testar o gráfico para ver se funciona. Tá, vamos executar aqui. Deu certo, ó, funcionou. Tá tudo aqui. Só o que nós vamos fazer, ó, é colocar aqui, criando o gráfico de barras. No comentário eu vou colocar residências, para que nós saibamos o que estamos fazendo. E aqui o fig também, ó, vai ser fig underline reside. Aqui também fig underline reside. E aqui também fig underline reside. Vamos mandar executar novamente. Funcionou, tá certo. Já temos dois gráficos de barras com os quais nós podemos trabalhar para a criação do nosso dashboard. Ok, pessoal? Então já avançamos bastante nesse processo aqui. O que nós vamos fazer? Nesse vídeo agora, nós vamos fazer uma interrupção. Essa aqui vai ser a primeira parte do vídeo. No vídeo seguinte, nós vamos dar sequência nesse processo, tá? Para que vocês possam seguir o passo a passo na medida que nós vamos fazer novas consultas na API, criar outras visualizações e aí sim montar o gráfico, o dashboard via Plotly por completo e customizá-lo. Ok, pessoal? Sigam conosco, não te esquece de assinar o canal,
dá um curtir, dá um joinha, curte o vídeo aí e segue acompanhando os nossos próximos vídeos, porque nós vamos dar essa sequência em breve. Nós vamos seguir agora já com o próximo vídeo, na sequência fazendo a finalização desse processo, que é bastante importante. Qualquer dúvida, sugestão, algum gráfico específico que tu gostaria de ver nesse dashboard, enquanto eu não gravo o próximo vídeo, já põe nos comentários aqui, ou outras coisas que tu queira ver também no conteúdo do canal, pode postar, pode solicitar. Todos os comentários de vocês são muito bem-vindos, ok, pessoal? Então segue ligado, segue ligada, executa esse passo a passo que nós fizemos aqui até agora e deixa tudo preparado para nós seguirmos o processo no próximo vídeo, tá ok, pessoal? Então nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até lá!